Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre patinetes elétricos. Muito se falou desde a semana passada com essa redução que teve da operação da Grow Mobility, né, que em várias cidades do país deixou de operar os patinetes elétricos e deixou de operar também o aluguel de bicicletas sem estação, as dockless. E o que acontece? A Multiplicidade é um canal de pesquisas e dados em mobilidade urbana, então sempre que eu preparo aqui um vídeo para vocês, eu trago artigos, trago referências, tudo aqui é sempre baseado em estudos e pesquisas já consolidadas. Aí eu fui atrás, né, de tentar fazer um vídeo legal para vocês de conteúdo, para falar de patinetes, para discutir por que tem tanta gente falando sobre o assunto e me deparei com a seguinte situação: não tem praticamente artigos publicados sobre isso. Inclusive eu fiz um post no Instagram da Multiplicidade essa semana. Se você ainda não segue a Multiplicidade no Instagram, segue lá, é @multiplicidademobilidade. Nem todos os conteúdos eu compartilho aqui no YouTube, então tem muita coisa lá. E aí eu comentei, né, que foram 0 artigos publicados na base da Cielo, que é uma biblioteca digital do governo brasileiro. Então, assim, dá pra perceber que tem muita gente dando opinião sobre o assunto, mas essas opiniões geralmente são embasadas ou em artigos de revista no sentido de reportagens, não artigos científicos, né? Muita gente falando, muita gente da área de Smart Cities tentando prever tendências de mercado, falando sempre de mobilidade do futuro, como se a mobilidade do passado e do presente já tivesse resolvido. E muita gente, enfim, dando, acho que a melhor palavra é pitaco sobre as informações e pouca coisa realmente consolidada, tá? Então, esse vídeo ele poderia ter sido frustrado porque eu não tenho nada para trazer de concreto para vocês, mas depois aí de uma semana, 10 dias lendo bastante sobre o assunto, eu resolvi sistematizar alguns tópicos que eu acredito que possam ser mais fechados de interesse de áreas de estudo, tá bom? Então fica aí até o final desse vídeo, eu vou falar 5 tópicos que eu acho que eu posso ajudar vocês a direcionar pesquisas, direcionar a coleta de dados para isso, e no final vou dar um bônus de mostrando como é que eu faço algumas pesquisas, algumas ferramentas que estão aí disponíveis para vocês ingressarem nesses estudos mais constantes, esses estudos mais robustos, tá bom? Vamos lá? Bom, o primeiro tópico que eu quero falar para vocês é sobre micromobilidade. A palavra tão falada e tão pouco explicada. O que acontece? Fui atrás do termo e a definição ela sempre passa por, incrivelmente, uma comparação com o automóvel, uma comparação em relação ao potencial dessa última milha que poderia ser atingida por esses veículos leves. Então, assim, existem algumas definições de micromobilidade relacionada tanto ao tamanho do veículo comparado com o automóvel, até tem uma definição de um peso até 500 kg, como se 500 kg fosse pouco, não é? Também definições em relação à distância que esse veículo pode atingir, a distância, né, em raio de operação, também comparado com o automóvel, e naquele sentido de dizer que muitas viagens, 50%, 65% das viagens feitas de automóvel são até 5 km, enfim, 3,5 km, dependendo da cidade. Então veja só, essa definição do que é a última milha, de onde vem essas viagens, são viagens geradas ou são viagens substituídas, ou o que isso tem a ver em relação à substituição com o automóvel ou outro modo de transporte, é um tópico que precisa ser melhor aprofundado, precisa ser melhor definido, porque não dá para definir um modo de transporte em relação à visão padrão automóvel, sendo que justamente essas empresas que atuam com isso e toda a discussão se passa em tentar ficar sem um automóvel no futuro, ou pelo menos do jeito que o automóvel é hoje. Então, assim, não faz muito sentido usar essa definição sem aprofundar exatamente o que ela quer dizer e sem entender essas potencialidades. Então, assim, vocês vão tentar estudar muita coisa que vem, só reportagem de revista e algum especialista falando sobre o tema, e geralmente são pessoas do mercado, são pessoas que avaliam essas empresas baseadas no modelo de negócio. Isso nos leva para o segundo tópico, que é justamente o modelo de negócio,
que é estudar como os modelos de negócio em mobilidade urbana funcionam e uma provocação que eu faço aqui em relação ao aplicativo. A pergunta é: existe mobilidade sem aplicativo? Bom, os aplicativos são coisas recentes. Eu vou deixar aqui o link ou na descrição do vídeo, se vocês puderem ver, quem está chegando agora ou quem é mais jovem e não lembra. Vou deixar o link da apresentação do Steve Jobs quando a Apple lançou o iPhone, e que mostra toda essa questão do aplicativo, e isso foi em 2007. E sim, os problemas e as legislações são anteriores a isso. Então, a gente tem que entender exatamente quanto que realmente se fala de venda de dados, de smart cities, e se isso realmente vai funcionar de alguma forma ou se não é só um blá blá blá. E aproveito então para compartilhar com vocês esse livro aqui que eu tô lendo, que chama A Cidade Inteligente, Tecnologias Urbanas e Democracia, do Morozov e da Francesca Bria, tá aqui. É um livro muito bom, que fala justamente dessa Smart City, dessa grife, dessas empresas de Big Data e como isso pode levar a gente a discutir essa questão neoliberal de lidar com a vida urbana, de tudo ter que ser pago, de tudo ter que ser compartilhado, enfim, que se você só consegue participar da mobilidade se você tiver um e-mail, um Facebook, um cartão de crédito. Então, indico aqui esse livro. E aí, passando então para cidades, a terceira coisa que eu acho que quem é da área mais jurídica, mais de legislação, poderia começar a estudar é sobre regulamentação. Ouvi muito disso nos grupos que eu participo, falando que o problema das empresas é a regulamentação, que cada cidade faz de um jeito, que as regras não são claras. E eu queria trazer um exemplo aqui de São Paulo, que o decreto das bicicletas compartilhadas foi muito baseado no decreto dos carros compartilhados, dos aplicativos, principalmente quando surgiu o Uber em 2015 aqui em São Paulo. Então, assim, a gente vê que tem aí uma derivação, um raciocínio em relação, de novo, ao automóvel, que precisa ser discutido, que precisa ser entendido como essas ferramentas funcionam. E entender que o grande boom dessas empresas de compartilhamento dos patinetes elétricos e dessa tal micromobilidade se deu em comparação ao aporte necessário para se fazer esse produto vingar em relação aos automóveis compartilhados que não são de aplicativos, automóveis tipo Zascar, automóveis que ficavam disponíveis. Então, o modelo tradicional de aluguel de automóvel é comparado com esse modelo de aluguel de patinetes e, obviamente, o preço dos dois veículos são muito diferentes e se viu aí uma oportunidade de investir nessas empresas, fazer essas startups valerem milhões tão rapidamente e aí, mesmo com todo esse aporte financeiro, se começa a se debater sobre a regulamentação e o poder do Estado em relação à definição dessas regras. Então, assim, juntando aí com o tópico 2 de modelo de negócio, junta-se também esse tópico 3 de regulamentação, que é algo que precisa ser muito bem estudado. O quarto tópico que eu acho que pode ser de interesse é estudar os patinetes elétricos em relação à saúde física e à segurança. Eu acho que para quem é da área de atividade física, educadores físicos, pessoas que gostam de entender essa relação do corpo humano, essa relação médica, essa relação dos gastos de saúde com mobilidade, vale a pena estudar essas questões de ferimentos. Dando uma busca no Google, os principais artigos que vêm são da área médica, justamente falando de uso de segurança, de itens de segurança, como capacete, se é obrigatório ou não, dessa velocidade permitida, de como as pessoas lidam com o corpo, do aprendizado corporal em usar um equipamento, comparando o patinete com a bicicleta, né, que são equipamentos que exigem essa diferença em relação ao que é ativo, ao gasto de energia, a você conseguir usar um equipamento com motor e como que isso se relaciona no seu cérebro, se você consegue entender a funcionalidade do equipamento junto com o seu corpo. E isso tudo leva a discussões de gastos de saúde pública com outros acidentes, enfim. Então eu acho que é algo que vale a pena quem é da área de saúde dar uma olhada nisso. E por fim, falando aí em mobilidade ativa,
a parte do urbanismo, a parte de discutir essa relação da mobilidade ativa com outros modos motorizados. Já tem um vídeo aqui no canal falando o que é mobilidade ativa e, né, resumindo, que são modos que usam a própria energia, ou seja, patinetes elétricos não entram, né, nesse âmbito. E você também pode discutir esta relação de disputa com outros modos ativos, como na infraestrutura, como são as calçadas e as ciclovias e ciclofaixas. É interessante ver que tem muita discussão de onde o patinete deveria andar, nas ciclovias, nas ciclofaixas, se é na calçada, se não é, e essa regulamentação de poder andar em vias com baixa velocidade. Mas o que pouco se fala é como essa disputa é historicamente em relação ao automóvel. Então, assim, quando a gente coloca o patinete em disputa ou com a bicicleta ou com os pedestres, a gente esquece que boa parte da cidade, 80% do espaço viário, destinado para os automóveis, voltando então naquela comparação da micromobilidade. Então, assim, por que na hora de definir o termo micromobilidade a gente compara com o automóvel e na hora de falar da disputa do espaço público a gente está disputando com a mobilidade ativa? Então, esses são os 5 tópicos que eu queria falar com vocês que merecem atenção, e aí e tem uma área enorme para se estudar. A gente pode falar mais aqui do canal qual tipo de pesquisa serviria para cada estágio desse conhecimento e o que é possível fazer de diferentes idades, comparar, não comparar. Enfim, acho que vale a pena vocês que se interessem em estudar, se interessem por um desses temas, a gente pode conversar também sobre o que fazer a partir daqui, já que está faltando tantas pesquisas e tantos dados nessa área, tá bom? E agora, para finalizar, eu queria compartilhar com vocês como é que eu cheguei, dar esse bônus para vocês, de como é que eu cheguei nessas quantidades de artigos. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem muita facilidade para quem está dentro das universidades a acessar uma plataforma que chama Web of Science, que é uma plataforma paga, mas o governo brasileiro paga, junto com a CAPES, que é um órgão do MEC, o acesso para quem está na rede das universidades. Para quem está fora das universidades, o que resta é o Google Scholar, que pouca gente tem usado, não sei por quê, porque assim, quando você busca no Google palavras muito da moda, vamos dizer assim, ele acaba não indicando para você ir no Google Scholar. Então minha dica entre primeiro no Google Scholar e depois faça sua busca de artigos científicos. Para entender quais são os termos que você usa, eu tenho usado muito o Google Trends, que você consegue comparar qual termo está sendo mais usado, principalmente dessas novas tecnologias, dessas novas mobilidades, e aí você consegue entender qual termo está sendo usado, consegue entender o que é tendência, o que é modinha, e ele mostra também em quais países estão se falando mais disso, se você procura em várias línguas. Então acho que vale a pena dar uma olhada. Então, Google Trends e Google Scholar para quem está fora das universidades, e a Web of Science para quem está dentro das universidades. Além disso, tem a base da Cielo, que é uma biblioteca digital que teve início no estado de São Paulo com apoio da FAPESP, e depois essa base foi expandida para o país junto com a CAPES e com o CNPq. E lá na Cielo você consegue ter acesso a vários artigos científicos, tem mais de 300 periódicos lá, com milhares de artigos, já muito deles você tem acesso em PDF. Então assim, vários pesquisadores brasileiros publicam em revistas da base da Cielo. Então, para quem está fora das universidades, é um excelente caminho para se começar a fazer pesquisa, tá? E para finalizar, como os artigos demoram muito para ser publicados, né? Artigos científicos às vezes demoram 6 meses, 3 meses, enfim, demoram um pouco dependendo de cada revista. Eu também fiz a busca com os termos patinetes elétricas e os electric scooters na plataforma Lattes, que é a plataforma de currículos do país, a plataforma do CNPq, e eu encontrei só uma professora que orientou um TCC com esse termo patinete elétrico em relação o uso de patinetes na cidade. O que acontece é que às vezes vem alguns currículos Lattes, mas na verdade são pessoas vendo a questão de design e de patentes. Esqueci de falar uma coisinha. No Google Scholar, quando vocês procurarem patinetes elétricos e electric scooters,
vai vir muita patente. Você tem que tirar lá, do lado esquerdo tá escrito se você quer artigos científicos ou patentes. Tire as patentes, senão você não vai conseguir achar o que você quer, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que a gente consiga ter mais dados e estudos sobre esses temas e obrigada por me acompanhar até aqui. Deixem seus comentários, sugestões de pesquisa. E se você chegou até aqui e conhece algum artigo científico muito bom, que queira que eu comente, que eu queira que esse aqui vale a pena porque realmente é uma coisa consolidada e eu acho que as pessoas merecem ter acesso, eu posso fazer um vídeo e fazer uma crítica sobre isso, tá bom? Bom, obrigada por ter acompanhado até aqui, a gente se vê nos próximos vídeos.